Uma palavra central, quando a gente avalia a saúde da pessoa idosa, é a funcionalidade, tá? A dimensão da funcionalidade global da pessoa idosa, que a gente fala um pouco mais à frente, tá? Então, o primeiro ponto, eu gosto muito dessa imagem, porque ela fala desse envelhecimento que se dá, que ele é entrelaçado de uma ponta a outra da vida, ele acontece o tempo inteiro, tá? E nesse processo de desenvolvimento e florescimento, ele vai acontecendo ao longo da vida, né? Agora, a forma como ele vai acontecendo, obviamente, varia de diversos contextos, como a gente já conversou aqui, tá? Seja em relação à transição demográfica ou epidemiológica, que vai implicar em mudança no perfil epidemiológico da população, tá? E, consequentemente, o aumento das doenças crônicas não transmissíveis, que a gente também viu na aula anterior. Esse aumento das doenças crônicas não transmissíveis, ela vai implicar na maior utilização dos serviços de saúde e, consequentemente, a necessidade de maior adaptação das políticas públicas, né, políticas sociais, para atender e aí pensar, obviamente, a qualidade de vida da população e o bem-estar social, né? Então, essa lógica é para ser assim, mas nem sempre funciona assim, tá? Então, nem sempre é fácil para a pessoa idosa ou para alguém envelhecer e demandar de serviços de saúde, principalmente serviços de saúde especializado, na nossa realidade brasileira, tá? Embora tenhamos no SUS uma linha de cuidado de saúde da pessoa idosa, inclusive cartilhas que orientam diversos eixos de avaliação da saúde da pessoa idosa. Mas, enfim. Então, de um modo geral, é importante inicialmente que nós compreendamos que saúde, ela, quando a gente pensa na pessoa idosa, né, que a gente vai considerar a saúde como uma medida da capacidade de realizar as aspirações, de executar aquilo também que se deseja, né, e dar satisfação das necessidades, e não meramente a ausência de doença. Uma pessoa ela pode ter algum diagnóstico, alguma patologia, mas ainda assim ser independente e ainda assim ser autônoma no exercício das suas atividades, tá? Por isso que é importante, quando a gente avalia a saúde da pessoa idosa, a dimensão da funcionalidade dos indivíduos, certo? E o que seria, então, essa funcionalidade, né? Seria a capacidade de gerir a própria vida e cuidar de si mesmo. Então, assim, o quanto a pessoa tem condições de cuidar de si, desde tomar banho, fazer compra, sair, dirigir, se locomover, andar de forma autônoma, ou seja, eu manifesto um desejo, eu quero, eu tenho essa vontade, cognitivamente eu funciono, eu tenho capacidade de decisão e tenho meios para fazer, para executar essa decisão. Eu quero ir em tal lugar, eu consigo andar, eu vou, volto, tá? Eu tenho recursos para isso, tá? A pessoa é considerada saudável quando é capaz de realizar suas atividades sozinha, de forma independente e autônoma, mesmo que tenha alguma doença, tá? Na Política Nacional da Pessoa Idosa, de Saúde da Pessoa Idosa, eu destaquei aqui uma citação que diz assim: o conceito de saúde para o indivíduo idoso se traduz mais pela sua condição de autonomia e independência, que pela presença ou ausência de doença orgânica. Por isso que a gente entende que é possível que algumas doenças aconteçam ao longo do desenvolvimento humano, em qualquer etapa da vida, mas para nós, o que é que vai ser importante no contexto da pessoa idosa? O seu nível de autonomia e o seu nível de independência, que muitas vezes essas palavras são colocadas como sinônimos ou de forma confusa, tá? E aqui é importante que vocês entendam isso, tá? Sempre quando eu falo de autonomia, eu estou falando aqui muito também da capacidade cognitiva, a capacidade de decisão. A palavra-chave, quando você pensar em autonomia, é essa capacidade de decidir suas vontades, decidir suas escolhas, tá? Capacidade de decisão e comando sobre as ações, estabelecendo e seguindo as próprias regras, aquilo que você deseja, tá? Então, autonomia é você poder decidir sobre sua própria vida, tá? Independência seria a capacidade de realizar algo com os próprios meios. Então, se no primeiro momento eu decido, outra coisa é executar. Então, a independência ela tem a ver com a execução dessa vontade, né? Com exercer aquilo que se almeja, tá? A partir dos próprios meios. Então, esses dois termos, eles vão, mais à frente eu trago novamente, mas é importante que a gente consiga diferenciar nesse momento a diferença entre autonomia e independência. Quando eu falo de autonomia, aqui eu estou falando de aspectos, por exemplo, ligados à cognição, ligados ao humor. Quando eu estou falando de dependência, eu estou falando aqui de mobilidade, de comunicação, né? Então, vamos supor, eu penso em falar tal coisa para essa pessoa, mas se eu tiver com limitações na voz, eu não vou conseguir falar.
Então, eu tenho autonomia, penso, mas sou dependente em relação a, por exemplo, a minha comunicação, tá? Eu desejo e quero ir comprar tal coisa, mas eu sou dependente de que alguém me leve, tá? Então, nem sempre a autonomia é diferente de independência, a gente precisa separar esses aspectos. Por quê? Porque esses dois aspectos, eles têm relação direta com o funcionamento da pessoa idosa. Na verdade, com as pessoas em geral, o funcionamento integrado e harmonioso desses sistemas. Eu trago aqui duas imagens que representam um pouco essa diferenciação. Nós temos aqui, né, Stephen Hawking, que ninguém pode dizer que, do ponto de vista de cognitivo, ele tem um pleno funcionamento. Ele é super inteligente, né, era no caso, né, construiu teorias, livros, não sei se vocês tiveram a possibilidade de ver o filme dele, né, mas ele tinha uma limitação em termos de doença. Então, a mente dele estava ali, em pleno, então ele tinha autonomia para executar, para fazer, para pensar e escolher, por exemplo. Mas ele era dependente, né? Então, esse equipamento que ele depois desenvolveu alguns, né, que com o comando dos olhos ele conseguia dizer o que desejava, que a gente faz algumas que a gente chama de tecnologias assistivas, né? Que ajuda nesse processo de dependência. Então, ele era uma pessoa autônoma, mas ele era dependente para comer, para tomar banho, para se vestir, para andar, né? Então, assim, ele tinha que usar uma cadeira, né? Então, mas a autonomia que dele estava preservada. O exemplo que eu dou muito da dependência, né, por exemplo, você tem essa marionete aqui, ela só faz o que alguém mexer. Você mexe aqui, ela não decide nada, embora todos os movimentos estejam plenos. Tem algumas patologias, as questões de demência mesmo, algumas pessoas, por exemplo, ela toma banho, ela come sozinha, ela anda, pega, tal, mas ela não tem, assim, muita clareza das suas decisões, né? Então, são dois exemplos de como a gente pode, digamos assim, diferenciar esses dois aspectos quando a gente vai avaliar a funcionalidade global. Então, no texto, não sei se vocês tiveram a possibilidade de ler, ele vai trazendo alguns esquemas, e esses esquemas vão se complementando. Então, nós temos aqui a saúde da pessoa idosa, considerando dentro da saúde um elemento estruturante fundamental para avaliar essa saúde é a funcionalidade global. Essa funcionalidade global, ela está relacionada aos níveis de autonomia e independência, que a gente já falou aqui para vocês. Dentro da autonomia, aquilo que eu falei no quadro anterior, a gente avalia, por exemplo, as questões de cognição, capacidade mental de compreender e resolver problemas sobre o cotidiano, porque às vezes a pessoa não decide, mas porque ela não consegue captar o contexto para tomar essa decisão, tá? O humor também, né, a motivação para fazer algumas atividades, e aí entra as questões de depressão, também as questões de ansiedade, e como isso, os transtornos mentais comuns e vários outras implicações em termos de saúde mental que podem prejudicar a autonomia. É muito comum algumas pessoas em quadro depressivo, elas dizem, eu estou confusa, eu não consigo nem compreender. E aí, quando chega no processo psicoterápico, até quando a gente vai fazendo alguns questionamentos para ajudar numa reflexão, os pensamentos, a fala é muito difusa, às vezes a fala ela não tem uma progressão em termos de narrativa, o pensamento é disperso, ela não consegue, ela diz, eu não estou conseguindo pensar, eu não consigo nem refletir, né? Mas, do ponto de vista da independência, está ali preservada, só que a autonomia, ela está sendo, digamos assim, prejudicada nesse sentido, né? Aqui é apenas um exemplo, a gente considera que é a cognição e o humor. Do outro lado da figura, né, que é a independência, que justamente é essa questão da execução, né, a capacidade de realizar algo com os próprios meios, o destaque aqui está justamente para a mobilidade e a comunicação. Essa comunicação, mais na frente eu falo, mas é extremamente importante. A gente vai ver alguns quadros demenciais, alguns quadros, por exemplo, de Alzheimer, onde o idoso ele vai ficando cada vez mais silencioso. Por isso que eu fiz, durante a pandemia, alguns vídeos, dizendo assim, ó, quando você perceber aquele idoso mais silencioso, ou monossilábico, sim, não, ou quase não fala, ou é uma fala muito seletiva, a gente precisa prestar atenção aí, porque isso prejudica muito o nível de independência dele, tá? Principalmente do ponto de vista, quando a gente vai ver lá nas atividades de vida as avançadas, que diz respeito às questões de socialização, de participação, de engajamento, tá? Enfim, dentro da mobilidade, isso é um outro aspecto, assim, extremamente importante, quando a gente vai avaliar a independência do idoso, que é essa capacidade de deslocamento e manipulação do meio, tá? Então, aquilo que eu tinha falado, quando a gente vai fazer um atendimento online,
Tem algumas questões que a gente poderia avaliar e que para nós daria um indicativo dessa funcionalidade da pessoa idosa, mas que a gente não consegue muito bem fazer, tá? Seja a questão da marcha, dependendo da marcha, postura. A avaliação desses aspectos, elas são importantes, inclusive, para prevenir quedas, por exemplo, que quedas em idosos é algo, assim, extremamente grave. Se eu não me engano, é a sexta causa de internação seguida de morte, porque, em geral, tem fratura, na maioria deles, de fêmur, e isso gera um processo de ficar acamado, dependendo da gravidade. Aí vem outras questões que vão prejudicando a qualidade de vida desse idoso, né? Então, tudo que envolve marcha, postura, transferência. Tem idosos, por exemplo, que está na cama, passaram de uma cama para uma cadeira, né? Por exemplo, minha mãe, ela recentemente caiu, já é a terceira vez que cai, isso não é bom, é um agravante, porque ela tinha a lateral da cama dela e tem o espelho da cama. Aí, na lateral da cama tinha um ventilador. Ela disse, não, eu vou sair da cama pelo espelho da cama. Caiu, claramente, né? Então, assim, aí é um processo de orientação. E no caminho, algumas quedas de idosos acontecem no caminho à noite, quando eles vão no banheiro. Então, é importante que tenha um corredor iluminado, banheiros que, se possível, com barras de apoio para o banho. E não é porque ele não consegue ficar em pé, mas não é porque não consegue ficar, é porque na necessidade de algo acontecer, tem uma barra para apoiar, uma barra para se levantar. Quando a gente faz um trabalho junto com a terapia ocupacional, ajuda justamente nessa adaptação dessas atividades. Às vezes tem alguma limitação e a gente precisa fazer um treino para saber se levantar da cama, se levantar e transferir, por exemplo, para uma cadeira, né? Enfim, são várias questões que implicam, sim, nesse nível de independência do idoso e que, como profissional da psicologia, considerando o impacto disso, principalmente na saúde mental, na subjetividade, em medos, tá? Muitos se sentem inseguros para fazer determinadas questões. Alguns cuidados da família contribuem para esse processo de dependência do idoso, de não permitir ele executar algumas tarefas, tá certo? O alcance, pressão, por exemplo, tem um equipamento, que eu não vou lembrar o nome agora, que ele mensura a pressão. Você aperta, o quanto você também, a pressão, o quanto você tem, como é que eu posso dizer, o nível de força. E esse nível de força, né, em alguns artigos de revisão vão apontar que ele tem relação, assim, imensa com as possibilidades, por exemplo, de graus de dependência do idoso, da gente conseguir prever, né, e por isso mesmo, prevendo, a gente conseguir trabalhar. E aí vem todo o papel da atividade física, da construção muscular ao longo da vida, né? Então, para você ver que tudo vai implicar. Tudo isso vai sendo avaliado. Agora, no caso da incontinência urinária, que às vezes acontece com idoso, às vezes não tem relação necessariamente com as questões de funcionalidade. Isso aí pode também ter relação, não é a incontinência, se você perceber, o seu avô é alguém com incontinência urinária, isso não quer dizer já de imediato que ele não está tendo funcionalidade, até porque pode ter relação com algumas outras questões, pode ser uma infecção urinária, pode ser alguma questão pontual, tá certo? E não necessariamente indicativo da funcionalidade da pessoa idosa. E a comunicação, que inclui aí não só a questão do falar, mas também a visão, a audição, a fala, a motricidade, tudo isso que vai ajudar no processo de socialização também da pessoa idosa, tá? Uma coisa que eu falei, por exemplo, o movimento de pinça, que a gente já vê isso na criança, que é esse pegar, quando a gente faz alguns treinos de reabilitação, o brincar de cartas, quando você faz assim, esse movimento de segurar, você está trabalhando o movimento em pinça. Quando você pinta, e pede para os idosos, você está trabalhando essa motricidade aí fina, mas exercitando esse movimento de pinça, que é fundamental, às vezes, para pegar uma medicação, tá? Para costurar algo, fazer algo mais preciso, e que existe de diversos tipos, né? Então, é importante, eu vou trabalhar um treino cognitivo, vou fazer uma reabilitação, tal, eu estou trabalhando aqui a memória, a coordenação, o foco, a atenção, mas fazendo uso aqui, ó, do movimento de pinça também, tá? Enfim. Essa funcionalidade, deixa eu voltar um pouco atrás, por que a gente avalia todos esses aspectos? Autonomia e independência, tá? Cognição, humor, mobilidade e comunicação, por quê? Porque isso está na base do exercício das atividades diárias. E o que seria esse exercício das atividades de vida diária? Tudo aquilo que a gente executa
para viver, sobreviver, socializar, participar da comunidade, trabalhar, exercer o nosso cotidiano. Então, quando, em alguns quadros de demência, quando a gente, o que é um critério, assim, fundamental para que a gente diga, assim, aponta para nós um agravamento de um quadro de demência, por exemplo, é o quanto esse idoso, ele continua exercendo as atividades de vida diária, e como ele está fazendo essas atividades de vida diária, tá? Quando isso começa a impedir, por exemplo, o idoso, ele já não consegue, por exemplo, administrar o dinheiro, não consegue sair só porque se perde, tá? Que é a questão também de você movimentar, participar. Então, alguns aspectos a gente vai avaliando para aí conseguir compreender esse nível de agravamento da demência. E um dos critérios que a gente considera são justamente as atividades de vida diária. Então, esse termo, atividades de vida diária, quando você vai falar de funcionalidade, saúde da pessoa idosa, vocês vão, é importante que vocês compreendam isso, tá? Que seriam justamente essas tarefas do cotidiano necessárias para que o indivíduo cuide de si e da própria vida, tá? Podem ser classificadas em básicas, instrumentais e avançadas. Então, aqui a gente volta novamente para aquele esquema, nós temos a saúde, essa saúde muito centralizada na funcionalidade global do idoso, e na base dessa funcionalidade sendo avaliada a partir de quê? Das atividades de vida diária, que é possibilitada através daqueles 4 aspectos que a gente falou anteriormente, tá? Então, essas atividades de vida diária básicas seriam aquelas tarefas necessárias para o cuidado com o corpo e a autopreservação, como, por exemplo, tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro, comer, por exemplo. As atividades instrumentais, elas estariam mais relacionadas àquelas atividades relacionadas ao domicílio, né? Tarefas como cuidado, fazer comida, seriam mais tarefas domésticas e que, por isso mesmo, sofrem um pouco mais a influência da cultura, porque algumas atividades, por exemplo, na hora que eu vou avaliar, consegue fazer a própria comida. Mas se for uma pessoa que ao longo da vida nunca foi de fazer comida, eu não posso tomar esse critério para essa pessoa, tá? Por isso que, tanto para as atividades instrumentais como para as avançadas, o que vai ser mais fundamental aqui é conhecer o estilo prévio da pessoa, como ela era antes, para que ela possa ser comparada em relação a ela mesma. E por isso a consulta junto à família, as pessoas próximas, que vai dar esse feedback, e o próprio idoso, caso ele tenha a possibilidade de falar e dizer, né? Então, começando primeiro pelas atividades de vida básica, então elas se referem àquelas tarefas do cotidiano, necessárias para o cuidado com o corpo, como tomar banho, vestir-se, higiene pessoal. Lembrando que essas aqui eu coloquei como mais complexas, porque ela exige um processo de aprendizagem, tá? Então, tomar banho, Pedro é pequeno, eu ensino ele aos poucos a tomar banho. Ele ainda não toma banho só, porque é um processo de aprender, de como tomar banho só, né? O próprio o vestir-se, né, calçar um tênis, aí vem mais uma vez o movimento de pinça, né, amarrar o cadastro, as questões de higiene pessoal, enfim, elas são um pouco mais complexas, porque elas passam por um processo de aprendizagem. Diferente, por exemplo, do comer, que tem a ver com o que a gente chama de funções mais vegetativas, né, a transferência, ou me levantar de um lugar para outro, e a continência esfincteriana, né, que é a questão do controle. Percebam que são questões mais vegetativas, mais básicas, mais simples, tá? Mas essas atividades aí seriam o que a gente chama de atividades atividades de vida diária básica, né? E por que a gente destaca essas atividades? Porque o declínio funcional, a funcionalidade, ela sempre vai começar das atividades mais complexas, hierarquicamente falando, né, até as tarefas mais simples, né? Então, quando o indivíduo já não consegue comer, já não consegue ter o controle dos esfíncteres, é porque aquelas outras atividades, como tomar banho, vestir-se e tal, higiene pessoal, elas já foram gradativamente sendo perdidas, tá? Então, há um nível de complexidade de uma maior para mais simples, quando a gente vai avaliando essa funcionalidade. E esse caráter hierárquico das tarefas aponta para a gravidade do processo de fragilização do idoso. Quando a gente faz dentro das atividades de vida diária, o que a gente chama de AVD básicas, né, aí a gente vai classificando a funcionalidade do indivíduo, né, e os seus níveis de independência, lembrando que tem instrumentos para isso, tá, para avaliar isso. Então, a independência, quando é que um idoso é independente? Quando ele realiza todas as AVDs básicas, tá, de forma independente. A semi-independência é quando uma daquelas atividades, por exemplo, como banhar-se ou vestir-se, ela não existe, é o que a gente chama de idoso semi-independente. Ele não consegue tomar banho, mas ele está ali, ele consegue se vestir, ele consegue se mobilizar em algum aspecto, seja por alguma limitação, principalmente em casos, por exemplo, de AVC, onde às vezes há a paralisia de algum membro,
de uma parte, assim, da face, de algo que compromete um movimento que ele consegue fazer outros, mas um específico ele não consegue, tá? É o que a gente chama de semi-independência. A dependência incompleta é quando ele já apresenta algum comprometimento daquelas atividades mais complexas, pelo menos uma, né, apresenta comprometimento de uma das funções vegetativas simples também, como ou a incontinência ou a transferência, além de ser dependente para banhar, se vestir-se ou ir ao banheiro. Então, já apresenta uma de cada, seja da simples, seja da complexa. E a presença isolada, aquilo que eu tinha falado anteriormente, né? A presença isolada de incontinência urinária não deve ser considerada, pois é uma função e não uma atividade em si, né? Porque aí pode estar relacionada a algum outro aspecto, certo? E a dependência completa é quando, de fato, a pessoa apresenta o comprometimento de todas as atividades de vida diária, né? Inclusive para se alimentar. Representa um grau máximo de dependência funcional. Passando agora para as atividades de vida diária instrumentais, lembra que eu falei das básicas, tá? Que diz respeito sobre gerir a própria vida, né? E sobreviver, o autocuidado, tá? Nas instrumentais, elas são um pouco mais complexas, tá? E são indicadoras da capacidade do indivíduo viver sozinho na comunidade. Aqui é um critério importante quando a gente diz assim, mas será que meu avô ele já não precisa de alguém para morar? Aquela decisão, se meus avós são idosos, mas quando é que eu sei que eles têm condição de morar sozinhos? Primeiro, conversando com eles, né? Mas avaliando aí todo o contexto para decidir, não, já precisa ter alguém que o acompanhe, ou que o acompanhe na maior parte das atividades domésticas. Por quê? Porque essas instrumentais, elas vão falar justamente desse cotidiano domiciliar, tá? Então, atividades relacionadas ao cuidado intradomiciliar, preparo de alimentos, fazer compras, controle do dinheiro, uso de telefone, trabalhos domésticos, uso correto de medicamentos, sair de casa sozinho, tá? E aí é quando a gente avalia se já tá, assim, se já se necessita realmente a participação aqui de um cuidador, tá? Aqui, como eu falei, assim como as atividades avançadas, elas têm uma influência das questões de gênero, tá? Em geral, se espera que as mulheres cozinhem mais, em geral, mas isso não necessariamente, tá? Por isso que é importante, é difícil você universalizar para todas as pessoas, mas aí tem a ver muito também com a cultura, né? E as atividades de vida diárias avançadas, ela tem a ver com a parte, toda a dimensão e integração social. Porque quando a gente fala de saúde e bem-estar, a gente não está falando, como eu falei inicialmente, só de ausência de doença, mas implica o sujeito ter autonomia e independência, participar socialmente, saber, poder se mobilizar, se locomover, né, inclui todo um contexto. E nessa última dimensão, a gente está falando justamente dessa integração social, tá? Engloba as atividades produtivas, recreativas, sociais, como trabalho formal ou não, gestão financeira, dirigir veículos, né? Eu lembro de alguns idosos conversando com uma das coisas que eles mais sentem saudade é de quando eles podiam dirigir. O dirigir, né? Há até limitações no trânsito, em termos de até quando pode se renovar a carteira, né? Enfim, tem várias questões. Participação em serviços voluntários, organização de eventos, usos de tecnologias, enfim, que inclui com as questões sociais. São atividades extremamente individualizadas, tá? De difícil generalização, porque de repente a pessoa nunca teve um hábito assim. São idosos, por exemplo, que sempre foram muito caseiros, nunca foram muito de sair. E aí o fato de hoje não sair não quer dizer que seja um problema em termos de prejuízo nas atividades de vida diárias avançadas. Porque aí nessas horas as questões de personalidade elas também precisam serem consideradas, tá? A importância de conhecer a funcionalidade prévia é uma única forma de comparar o indivíduo com ele mesmo e reconhecer a presença do declínio funcional. Então, é uma avaliação bem contextual, com a participação, inclusive, de outras pessoas próximas à pessoa idosa, né? Enfim, por que a gente fez esse caminho, né, de falar da saúde, funcionalidade, autonomia e independência, implicação nas atividades de vida diária, sejam elas básicas, instrumentais ou avançadas? Porque prejuízos nessas dimensões vai colaborar para o que a gente chama dos 5 Is, né, da geriatria, ou as grandes síndromes geriátricas, né? Isso repercute, digamos assim, qualquer prejuízo nessas dimensões, elas prejudicam o funcionamento, né? E o que seriam essas grandes síndromes geriátricas, né? Que a gente chama dos 5 Is. Incapacidade cognitiva, instabilidade postural, imobilidade, incontinência e incapacidade comunicativa, né? São síndromes que estão associadas a vários outros aspectos. E aqui o nosso gráfico, ele amplia,
tá? Só para vocês terem uma visão do todo. Em cima teria saúde, né? Funcionalidade, sendo essa funcionalidade avaliada a partir das atividades de vida diárias, sejam elas básicas, instrumentais ou avançadas. Na base disso, autonomia e independências e seus sistemas relacionados, cognição e humor com autonomia, mobilidade e comunicação com independência, tá? E aqui as síndromes, quando se identifica as incapacidades ou problemas na funcionalidade nesses sistemas, aí a gente vê as repercussões. No caso da cognição, relacionada à autonomia, alguma limitação em termos de cognição, mas seria incapacidade cognitiva. Instabilidade postural. Dentro de mobilidade, a gente tem instabilidade postural, imobilidade e incontinência. Enfim, eu desisto de dizer essa palavra. Esfincteriana, tá? E a comunicação, que vem a visão, audição, motricidade, que é a parte de incapacidade comunicativa. Esses cinco, que a gente chama 5 grandes síndromes geriátricas, que é quando a gente vai avaliar a pessoa idosa, a gente vai perceber problemas de funcionalidade nessas 5 dimensões, após, assim, várias análises, enfim, também foram consideradas na base, digamos assim, 2 aspectos que colaboram para processos de dependência do idoso, ou que prejudica a funcionalidade do idoso, tá? Como a iatrogenia, se vocês leram, se vocês não leram, o que seria essa iatrogenia? São todos aqueles prejuízos em termos de saúde para a pessoa idosa que são gerados em razão de erros na prática do profissional de saúde, tá? Na atividade do profissional de saúde. Por isso que a gente sempre fala, né, quando a gente trabalha com idoso, a gente diz o seguinte: por exemplo, uma delas, que é uma heterogenia que a gente chama farmacológica, por exemplo, que é a polifarmácia. Idosos que fazem uso, quando é que a gente consideraria uma polifarmácia? A partir do uso contínuo de 5 medicações ou mais, que o efeito de várias medicações, quando não conversada com o todo, pode gerar efeitos que vai repercutir na saúde desse idoso, tá? Então, às vezes, uma heterogenia que a gente chama de fala, né? Quando você omite informações, ou quando faz procedimentos que não deixa claro para a pessoa idosa, e isso gera uma má gestão do cuidado da saúde, ou mesmo dos familiares em relação à pessoa idosa, pode ser inclusive por omissão, né, por não dizer de forma correta, ou procedimentos que se faz e que isso prejudica ainda mais a saúde da pessoa idosa. Então, a iatrogenia tem tudo a ver com essas práticas dos profissionais de saúde, que acabam prejudicando a saúde da pessoa idosa e colaborando para o quê? Justamente para vários problemas. Uma coisa que a gente sempre diz, é muito comum toda criança ser acompanhada por um pediatra, mas não é frequente um idoso ser acompanhado por um geriatra. Geralmente a pessoa idosa vai para um cardiologista, para um reumatologista, para um endócrino, por exemplo, e cada profissional, dentro da sua especialidade, vai passar a medicação. Mas o geriatra, ele vai ter essa visão como um todo, inclusive para ver que medicação para o coração, mas a gente está falando aqui de uma pessoa idosa, que está tomando já outra medicação, então, quando combinado, isso pode dar, digamos assim, gerar um outro efeito, e por isso tudo tem que ser muito bem pensado, tem que olhar para esse idoso como um todo, né? E um outro aspecto que colabora, ou que muitas vezes contribui que prejudica a funcionalidade da pessoa idosa, é justamente a insuficiência familiar. Seja porque a família, ela não cuida digamos assim, dentro daquilo que se era necessário, ou protege demais e limita, muitas vezes, esse idoso de sair e vir, de gerir a própria vida, tá? Acaba tirando a autonomia desse idoso. Ele até tem até tem independência, vai e vem, mas ele não é capaz de decidir. Filhos que se apropriam dos bens dos idosos, do cartão do idoso, e ele simplesmente não pode executar, não pode manifestar desejo. Às vezes está em casa, como que se dá, e não que ele mesmo poderia fazer, né? Enfim, é uma questão bem ampla, mas também, às vezes, porque a família ela não tem condições financeiras, recursos, para também dar o cuidado que seria possível. Ela faz o que pode, tá? Tem até um documentário no YouTube que se chama Alzheimer na Periferia. É bem interessante, porque você vê como uma questão tão complexa e difícil, que é uma incapacidade cognitiva relacionada a tudo aquilo que se sucede, que vem do Alzheimer, como é cuidar disso numa família que tem pouquíssimo, quase nenhum recurso. Eu não tenho como pagar um cuidador formal, e às vezes é um filho ou uma filha que assume esse cuidado, mas que tem que trabalhar, ou tem que abrir mão de outras demandas, que às vezes tem outros filhos.
Enfim, então tudo isso aqui que eu falo, vocês percebem que quando eu falo de avaliar, de condições de vida, de comunicação, enfim, todos esses aspectos que impactam na saúde do idoso, mas eles também podem ser, como eu falei desde o início, né, vai demandar de nós, enquanto sociedade, investimento em políticas sociais, né, seja a previdência também, né, os cuidados com a aposentadoria para a pessoa idosa, garantir um mínimo para isso, seja no serviço de saúde, seja nas questões de contexto de trabalho, na própria estrutura familiar, enfim, tá? Então, isso implica em muitas coisas. Por fim, né, já chegando aqui no final, algumas considerações, né? A família é uma instituição de apoio capaz de modular o funcionamento do indivíduo, reduzindo ou exacerbando essas incapacidades. Esse é um ponto importante. E por isso sugere-se a incorporação da incapacidade comunicativa e da insuficiência familiar nas grandes síndromes geriátricas, porque a comunicação, ela é fundamental, inclusive, para o idoso manifestar desejos, né? E alguns idosos, dependendo do quadro, eles vão realmente reduzindo essa fala. Mas naqueles que não têm nenhum problema do ponto de vista da independência, as funções orofacial, por exemplo, a questão da visão está preservada, da audição, da visão está preservada, da audição está preservada, então por que esse idoso está silencioso, tá? Então, aí é uma questão também de investigar para avaliar o que é que está acontecendo, né? Mas a comunicação é um elemento extremamente importante, inclusive para as questões das atividades diárias avançadas, né? De socialização, engajamento, participação, tá? A presença de incapacidade é o principal preditor de mortalidade, hospitalizações e institucionalização de muitos idosos. Por isso que foi preciso a gente fazer uma aula específica para que vocês entendam que principalmente por estarmos no âmbito da psicologia, lidando com todas essas dimensões, como é importante a gente conhecer isso, até para orientar a família, né, sobre elementos que você percebe na funcionalidade do idoso, seja na comunicação, seja na marcha, na linguagem, fazendo alguns exercícios, aí às vezes a pessoa olha assim e diz, mas é só isso, pintar? Né? Então, você tem mil coisas que você está avaliando. Você está avaliando cognição, você está avaliando interação, você está avaliando linguagem, você está avaliando os movimentos de pista, de preensão, enfim, né? Então, assim, é muito importante a gente ficar atento a essas dimensões, até para que dentro da psicoterapia a gente possa fazer o manejo adequado. Lembrando, por último, que essa avaliação funcional é uma avaliação que a gente chama multiprofissional. Vários profissionais são envolvidos nesse processo, e a psicologia, ela não fica de fora, tá? A psicologia, ela não fica de fora porque ela tem muito a contribuir. Na própria cartilha, que está lá na atenção básica, né, a cartilha de saúde da pessoa idosa, tem a dimensão, por exemplo, que avalia a cognição e tal, mas que dialoga com várias outras questões, como a gente já viu aqui, tá certo? Enfim, concluo aqui para vocês. Muitíssimo obrigada, e agora eu vou me abrir para as perguntas, tá?